Muito boa tarde para você. Estamos de volta aqui com a segunda parte do segundo dia do segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana. E agora à tarde também vários painéis interessantes. Deixa eu lembrar para você o seguinte, sempre importante ressaltar. Além da sala 1, nós temos a sala 2 e a sala 3 acontecendo painéis também simultaneamente com a nossa sala principal, essa que está aqui comigo. Lembrando que ontem, o primeiro dia, aqui comigo, que esteve aqui no nosso congresso, a nossa colega jornalista Milena Barreto. Eu, Luiz Gunner, levo hoje até o final do dia, sempre com advogados importantes, com figuras importantes do nosso direito, não somente baiano, como direito nacional. Agora, à tarde, nesse painel, agora às 19 horas, nós vamos falar sobre improbidade administrativa, desafios dos gestores públicos em tempo de pandemia. Eu vou trazer aqui para o Zoom também, e eu quero convidar os nossos parceiros, nossos palestrantes que estão pelo Zoom, doutor desembargador José Aras, a doutora Cláudia Molinaro, que já estão aqui no nosso Zoom. A quem também eu quero dar o meu boa tarde. Desembargador, muito boa tarde. Doutora Cláudia, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Doutora Cláudia primeiro, né? Boa tarde. E aqui no estúdio comigo... Desculpe, desembargador, perdoe. Não, eu só queria também dar boa tarde, dizer da alegria de participar de mais um evento com os amigos da OAB Jovem, da Bahia e do Brasil, né, que efetivamente dão um show nessas atividades complementares, nos estudos. Então, um prazer muito grande estar presente com vocês aqui. E o nosso professor Hermes também, acho que já está aí no salão, se não me engano, né? Já também participando desse evento conosco. E a você também, viu? Muito obrigado pela atenção, pelo convite a todos. Você sabe que a OAB Jovem também tem desembargadores jovens, né? O senhor, o Dr. Roberto Frank, eu olho e vejo como 30 anos é algo bonito, rapaz. Duas figuras com 30 anos de idade, já desembargador, essa OAB. E aqui presente comigo, ele que representa a advocacia da Bahia na Jovem Advocacia, ele que foi presidente da Jovem Advocacia. Eu ouvi um termo que eu quero aplicar, eterno presidente da Jovem Advocacia. Não sei se o termo era esse, não. Você é do conselho eterno da Jovem Advocacia, doutor Hermes Hilarião, tesoureiro-geral da OAB Bahia aqui, conosco, presente no estúdio, por isso que nós estamos usando máscara, obedecendo às regras sanitárias, além do distanciamento, mas na presença de duas pessoas num espaço pequeno, usando máscara. Doutor Hermes, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao segundo congresso online da Jovem Advocacia da Bahia. Boa tarde, Gane, boa tarde, meu mestre, professor José Aras, doutora Cláudia. Agradecer a vocês dois por aceitarem o convite e dizer, Gane, que eu tenho um grande desafio, porque participar de um painel com o professor José Aras, professor de todos nós, um desembargador querido que representa a advocacia no 5º Constitucional e ainda ao lado de doutora Cláudia, professora renomada, que faz um excelente trabalho e a gente tem uma grande admiração. Então, obrigado a vocês dois, obrigado, Gane. E só para fazer uma correção, membro honorário vitalício. Membro honorário vitalício. Da OAB Jovem. Então, eu falei mais cedo um pouco sobre isso, sobre esse trabalho da OAB Jovem. E é um título que eu tenho com muito orgulho, né, decorrente do trabalho justamente desenvolvido na OAB Jovem. Mas, enfim, é uma alegria participar do painel ao lado de vocês. Eu quero começar e eu vou propor a vocês fazermos de uma forma diferente dessa vez e criarmos um grande bate-papo, uma grande discussão sobre os temas e sobre o tema que aqui vai ser abordado. Eu queria passar a palavra ao desembargador José Aras, fazendo a seguinte pergunta: qual o principal desafio do gestor nessa pandemia? O que é que, nesse momento que nós estamos passando, qual o principal desafio que o gestor tem tido? Desembargador, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Na realidade, eu imagino que a grande dificuldade do gestor envolve a questão da opção de escolha, né? E hoje há uma possibilidade, em função da pandemia, de algo que é extremamente rejeitado pela lei, pela doutrina, também pela jurisprudência,
que é o pagamento antecipado. A gente sabe que, em termos de licitação, é sagrado, né, que o pagamento de qualquer valor feito pela administração pública, ele seja feito após a entrega. É uma regra, porque a administração tem solvência e as empresas, né, os contratados de modo geral, nem sempre oferecem a mesma garantia em relação aos produtos, enfim, aos bens e serviços que são contratados pela administração pública, e por força justamente da necessidade de um atendimento imediato, é possível o pagamento ser feito de maneira antecipada. É um grande desafio, porque em tempos, né, de pandemia, hoje a gente tem se caracteriza a pandemia como um evento que ao mesmo tempo é um caso fortuito e uma força maior. Isso é muito grave, a gente sabe, estamos sentindo na pele todos os efeitos em relação a essa questão que a gente vivencia, e o gestor imaginar a escolha daquilo que é efetivamente necessário, né, possibilitando, inclusive, como eu tinha dito, um pagamento antecipado com os riscos, né, inerentes a uma atividade equiparada ao direito privado, porque o direito público tem, nós sabemos, outra conformação. Isso realmente é muito grave, é muito sério, né? Tanto que a gente vê uma série de discussões hoje com relação à compra, e falo em tese, logicamente, a compra de equipamentos em função da questão da pandemia. Observe que mesmo a previsão da antiga 8666, hoje não tão antiga ainda, né, porque está coexistindo com a nova lei de licitações, mas tanto a lei anterior como a nova lei de licitação, ainda que você tenha situação emergencial, as garantias têm que ser observadas. Então, essa situação atípica que possibilita esse pagamento antecipado, ele, assim, de alguma forma, linkando isso com o tema de improbidade administrativa, claro que a gente parte do pressuposto de que a gestão é séria, a gestão, digo também de modo geral, né, de que a gestão é séria, de que a gestão é proba, é correta, é honesta, de fato uma grande situação de desafio. E, logicamente, que nesse contexto também, as condições de aquisição, as condições de produtos e a necessidade, a demonstração de necessidade também é um grande desafio. E isso dá, e aí me permitam, no evento da OAB, e especialmente da OAB Jovem, isso dá um respaldo ainda maior justamente em relação às procuradorias. Então, o gestor ele precisa estar devidamente calcionado, devidamente assistido pelas procuradorias, para que tenha um reflexo, naturalmente, de contexto, de conteúdo, de legalidade, de legitimidade também, e que evite problemas futuros, né? Porque, efetivamente, todo esse estado de coisas e o futuro vai nos mostrar. A gente ainda está na pandemia, infelizmente, né? Ano passado, começamos em março esse processo, já se vai mais de um ano nessa situação atípica, nessa situação latente, emergencial, ninguém sabe quando vai ter uma nova onda, se vai ter, se não vai ter. Então, de fato, eu vejo hoje como um grande problema, né? As questões de políticas públicas hoje já é um tema debatido, um tema a essa altura também secundário, porque a necessidade premente, né, em função da pandemia é muito mais grave, é muito mais efetiva. Então, hoje, na minha opinião, a gente fica preocupado, logicamente, com tudo isso, e também falo como professor nesse evento aqui da OAB, mas é natural que os gestores precisarão ter escolhas, precisarão ter apostas também para atender justamente o interesse coletivo. Então, eu vejo nesse sentido. E, claro, abrindo aí os debates para ouvir a professora Cláudia, professor Hermes, que é um grande constitucionalista, né, e tem uma aceitação, aí, um volume de conteúdo imenso, que também vai facilitar aqui e vai contribuir com nossos debates também. Sou daqueles que, se deixar, eu passo a aula toda perguntando sobre a deixa do professor. O professor dá a deixa, eu vou lá, como diria o aluno, e pá, pergunto para poder... Não adianta, você está ali curioso. O aluno é um ser curioso, né? O aluno, ele fica ali ávido para o professor beber a água, dar aquela respirada, ele fala: professor, tenho uma pergunta para fazer. Eu vou botar professor Dr. Hermes Hilarião aqui. Deixa eu perguntar, doutor Hermes Hilarião. Depois eu vou botar, professora, fique tranquila que a senhora também vai entrar na mira dos alunos aqui na minha representação.
O desembargador falou algo e eu acho importante para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, essa coisa da diferença entre procedimento de ação de improbidade e procedimento de ação comum, né? Existe, e aí por parte do jovem advogado, a dificuldade, não a dificuldade, mas por não ter a experiência na carreira ainda, muitas vezes ele tem que saber de quem o antecede, como funciona, como é, se é a mesma coisa, se pode ser da mesma forma. Enfim, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Obrigado, Gane. Obrigado também, professor José Aras, pelo início da manifestação. Veio para mim, então, essa pergunta. Cortou um pouquinho, é o professor Hermes que vai falar. Professor Hermes. Vou botar ele na parede aqui enquanto aluno aqui. Vamos lá, é para mim, professor Aras. Pronto, perfeito. Me permita aqui responder. O que Olha, Aras mencionou... Só quero registrar que eu estou com a caneta e o papel aqui na mão para anotar as observações. Aqui, ó, caneta e papel aqui. Isso quando o Aras me liga, eu já pego caneta e papel para poder anotar a determinação dele. Então, como o Aras mencionou, do ponto de vista da administração pública, existe toda uma peculiaridade na condução do trabalho, da gestão pública, do gestor, todo o cuidado, o aparato estatal, né, os princípios da administração pública que devem ser respeitadas. E o que nos preocupa, Gane, quem milita na área, eu já fui procurador de um município, advogo na área de direito público, na área de direito eleitoral, é que muitos gestores, ao sair, né, do seu mandato ou deixar de exercer uma respectiva função, em regra, na sociedade brasileira, responde a uma ação de improbidade administrativa. Eu desconheço, Aras e professora Cláudia, um ex-prefeito na Bahia que não responda minimamente a uma ação de improbidade administrativa ou, no mínimo, a um inquérito civil ou criminal envolvendo algum tema decorrente justamente de algum procedimento licitatório, de alguma compra realizada de maneira inadequada, de algum pagamento que se fez sem observar os requisitos legais. Então, esse é um primeiro ponto. Isso me causa muita preocupação e eu acho que a doutora Cláudia, inclusive, pela delimitação do tema que ela propôs, ela vai abordar um pouco sobre isso. E, para além disso, posteriormente, né, ao sofrer uma ação dessa natureza, também acompanho de perto uma condução indevida de muitos processos e ações de improbidade administrativa. Então, o advogado ou advogada que pretende atuar na área tem que ter um conhecimento técnico especializado, porque, respondendo a sua pergunta, existe sim uma diferença entre o procedimento da ação de improbidade e o procedimento comum ordinário previsto no Código de Processo Civil. A ação de improbidade ela tem uma fase preliminar, de modo que o demandado dessa ação, o acionado dessa ação, ao ser citado, ele tem um prazo de 15 dias para poder apresentar uma defesa prévia. Ainda não é a contestação, Gana. Então, nessa defesa prévia, inclusive, não se deve esgotar toda a matéria de mérito ou de produção de prova. Algumas matérias elas devem ser abordadas em momento posterior. É um procedimento muito parecido, inclusive, com a ação penal, porque você tem a oportunidade de apresentar a defesa prévia, é um momento que você pode fulminar aquela ação de improbidade administrativa, que você pode levar à rejeição daquela ação. O juiz, após a apresentação da defesa prévia, tem a possibilidade de receber ou não aquela ação e, com o recebimento, o demandado ele novamente terá a oportunidade de apresentar, aí sim, a contestação, né, daquela respectiva ação e, por outro lado, se tiver também o acionado o interesse de interpor um recurso, né, daquele recebimento daquela espécie de denúncia, pode estar, inclusive, interpondo um agravo de instrumento. Mas o principal objetivo dessa fase preliminar
é justamente evitar o processamento de ações temerárias. Então, existe essa peculiaridade no procedimento da ação de improbidade e, na prática, muitos colegas se confundem nessa atuação porque acabam, no âmbito da defesa prévia, antecipando toda uma matéria que deveria ser abordada na contestação. Então, é preciso, claro, diante de cada caso concreto, identificar quais matérias serão alegadas ou não naquela defesa prévia para poder existir verdadeiramente uma estratégia processual e uma estratégia de defesa na condução daquela respectiva ação. Você falou algo interessante, Hermes. Eu quero colocar aqui também doutora Cláudia na conversa, e aí trazer uma palavra que ele usou, transportar para a senhora e fazer minha pergunta à senhora. Não, e aí eu quero deixar bem claro que eu não estou botando ninguém na parede aqui, mas são questionamentos que eu acho que devem ser, que eu acho que precisam ser. Fica à vontade. São bacanas, diante de tranquilidade do direito. Professor está acostumado a passar por sabatina. Às vezes, em aula, eu pergunto assim para o aluno ao final da aula. O doutor José Aras deve concordar comigo. Eu pergunto assim, gente, eu passei na prova oral porque são tantas perguntas, que afinal eu pergunto para ele se eu fui aprovado na prova oral, né? Porque, assim, é muita pergunta, então o professor está acostumado com isso. Então, pronto. Hermes falou. Fique à vontade. A Hermes falou uma palavra, mas a Hermes falou ação temerária. Temerário trazendo... Tá me ouvindo bem? Consegue? Hermes falou... Agora consegue me ouvir bem? Sim. Pronto. Hermes falou ação temerária. Esqueça a ação e vamos falar sobre temerário, sobre medo, trazendo para o medo. E aí eu quero perguntar para você. Essa relação hoje é a administração do medo. Nós estamos começando a criar uma administração do medo. Olha, preciso comprar isso. Não pode. Preciso comprar aquilo. Não pode. É uma grande realidade. Desembargador, professor, sim, pode até, e Hermes também aqui, é uma grande realidade. O gestor ele começa a se sentir de mãos atadas, porque alguém diz tudo é o não. Não, a gente precisa comprar. Não pode. A administração do medo, professora, vai existir, e aí, é isso que eu falo que eu não quero colocar ninguém na parede, mas vai existir essa coisa dessa paralisação estatal? Existe essa possibilidade com esse advento da administração do medo? Eu digo a você que já está existindo, né? Eu quando recebi o convite, eu já fiquei muito feliz, não só em participar desse painel ao lado de pessoas tão queridas, que eu já admirava muito, mas não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer. Então, doutor José Aras, é um prazer estar ao seu lado nesse painel. Para a gente será sempre um eterno mestre, um grande professor de Direito Administrativo. Então, eu me sinto muito honrada, muito lisonjeada em participar ao seu lado desse painel e também de participar de um evento para a OAB Jovem da Bahia. E a OAB, eu dou aula em muitas turmas, mas a OAB é a minha menina dos olhos. Eu adoro dar aula para a OAB, adoro meu público da OAB, eles são os queridos. E eu, quando recebi o convite e eu vi o tema do painel, eu me apaixonei mais ainda, porque eu amo o tema improbidade administrativa, sempre gostei muito. E quando eu tive que delimitar o meu tema, eu pensei realmente nessa administração pública do medo, paralisação da atividade estatal. E eu te trago outras nomenclaturas que são muito conhecidas, muito faladas hoje em dia, que é justamente a paralisia das decisões da administração pública, né? Uma paralisia decisória, e o apagão das canetas. Porque o que acontece? Como o doutor José Aras mencionou, a gente está vivendo um contexto sem precedentes. É um período muito delicado, aonde o gestor público, eu acho que nunca foi tão pesado ser gestor público como está sendo agora. Né? Eu acho que você ocupar, né, um cargo de gestor público é algo muito delicado, é muito fácil para quem aponta, mas para quem está ali à frente, né, pensando aí em gestores de boa fé e gestores honestos, que a gente tem
muita gente honesta, muita gente leal e muita gente proba na administração pública. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos e para os leigos no assunto. Eu falo, nós temos que acreditar que nós temos servidores, agentes públicos que são honestos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar como assessora jurídica e trabalhar em órgãos públicos, onde eu estive ao lado de pessoas muito honestas, muito corretas, sabe? Então, assim, eu creio realmente, eu continuo querendo ter confiança no meu país e na administração pública, porque a gente tem gestores leais. Então, assim, essas pessoas estão tendo que tomar decisões muito sensíveis num curto espaço de tempo. Eles têm que decidir de forma em que eles atendam à agilidade, à eficiência necessária, mas se preocupem em resguardar o erário. Eles têm receio de tomarem uma decisão, ainda que de boa fé, e que posteriormente possa ser considerada algo ilícito ou até mesmo um ato de improbidade. Se vocês me permitem, eu costumo dizer hoje em dia o seguinte: os gestores públicos, eles têm medo de ter uma ação de improbidade para chamar de sua. É muito delicado. Porque, falando da questão do procedimento de uma ação de improbidade, apesar de ser uma legitimidade concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica lesada, a gente sabe que a maior parte das ações são propostas pelo MP. Então, às vezes eu escuto falar assim, é mais fácil propor uma ação de improbidade do que arquivar um inquérito civil. Eu não estou aqui menosprezando o papel do MP, aplaudo o papel do Ministério Público. Mas a gente sabe que, diante de um ato de improbidade, por exemplo, ajuizou uma ação de improbidade, logo no início dessa ação vai ter uma cautelar deferida, deferindo a indisponibilidade de bens do acusado. Isso já pesa para ele na vida pessoal e na vida profissional. Quando há uma dúvida na defesa prévia, que o Hermes falou da defesa prévia, né, do artigo 17, parágrafo 7º da lei, quando há a dúvida na defesa prévia, se recebe ou não inicial, o que vigora é o princípio do indúbio societar. Então, a inicial vai ser aceita e a ação vai correr. Então, eles têm medo de decidir. Às vezes, eles preferem não decidir para poderem ficar tranquilos, porque ao decidir, eles têm medo daquele ato, ainda que de boa fé, possa ser considerado à frente um ato de improbidade. E ser réu numa ação de improbidade dá medo. Dá medo justamente pelo que acontece. Não outro dia eu li um artigo muito interessante que disse assim, não existe presunção da inocência no ramo social, no mundo social que a gente vive. Então, assim, se há uma dúvida, né, em relação àquela pessoa, pode contar que já vão olhar e vão dizer, não, é corrupto, praticou um ato de improbidade, vai ter uma ação de improbidade para chamar de sua. Então, são decisões muito delicadas, num curto espaço de tempo, numa situação que envolve a vida das pessoas. É claro que o ordenamento jurídico, ele apresentou até algumas legislações para trazer um pouco mais de defesa para o administrador público, a própria lei de enfrentamento da pandemia. A gente tem a medida provisória 966 de 2020, que foi objeto de 7 ações diretas de inconstitucionalidade, mas de uma certa forma veio para proteger aí o administrador. E a LINDB, eu digo uma coisa, é preciso daqui para frente fazer uma interpretação da ação de improbidade como os dispositivos da LINDB, para que haja um pouco mais de parcimônia em relação aos órgãos de controle, ou melhor, uma parcimônia dos órgãos de controle em relação às atitudes que são feitas, que são realizadas pelo administrador público. Nem tudo pode ser considerado improbidade administrativa. E a LINDB, quando sofreu a alteração em 2018, parecia que aquela lei que alterou a LINDB estava prevendo o que nós íamos passar. Então, eu acho que é um grande laboratório para o artigo 22 da LINDB, para o artigo 24, para o artigo 28. Então, eu acho que o administrador ele já está com medo, sim. A gente já está tendo algumas paralisias de decisões administrativas. Nós já estamos diante de algumas situações de apagão das canetas. Existe, sim, um medo real já, porque é claro que a gente vai ter consequências maiores mais à frente, porque a gente ainda está no meio da pandemia, mas a gente percebe que já tem esse medo. As pessoas têm medo de atuarem e isso ser considerado um ato de improbidade e passarem a ser réu numa ação de improbidade por causa dos órgãos de controle externo.
Agora, o Tribunal de Contas está em cima. O Ministério Público, se ajuiza uma ação, se o juiz tem dúvida, ele vai receber a inicial. Então, assim, é um caminho bem delicado para o gestor público, e eu acredito que a gente já esteja vivendo a administração pública do medo. Ela ainda não vai chegar, não. Ela já chegou. Eu acho que a gente já está sofrendo aí, a administração já está sofrendo esses efeitos. Agora, doutora Cláudia, e aí eu vou, nessa fala da senhora, eu vou perguntar aqui a doutor José Aras, se o tribunal tem recebido, e como tem recebido essas ações de improbidade administrativa, se isso tem chegado e como tem sido a visão do tribunal em relação, inclusive por estarmos no momento de pandemia, como é que o tribunal tem recebido essas ações e como é que ele tem julgado, qual é a forma de olhar a partir desse momento difícil que a gente está vivendo, doutor? Na realidade, eu não tenho ainda visto aqui as ações por atos de improbidade envolvendo aplicação de recursos da pandemia. Isso, como eu comentei mais cedo, com certeza está reservado para um futuro próximo. E um futuro próximo e agitado, né? Porque efetivamente vai ter muita coisa para se discutir em relação a atos de improbidade. O que a professora Cláudia muito bem colocou, daquela ideia de que na dúvida, né, in dúbio pro societá, então aquela história de que na dúvida o juiz recebe a petição inicial, que é um procedimento específico da lei de improbidade, que o professor Hermes também explicou muito bem, como de costume. A gente tem, aí com relação a isso, que já é um histórico aqui do tribunal, a gente tem se comportado aqui, de um modo geral, cada um, obviamente, com o seu grau de convencimento, com um olhar de um certo cuidado, né? Já foi comentado, a ação por improbidade, ela só perde para o gestor, em termos de temor, no sentido de temor, para uma ação penal, né? Assim, ela é uma ação muito dura, uma ação muito grave, até porque uma das consequências, a gente sabe, é a suspensão dos direitos políticos, né, do indivíduo que está ali sofrendo, enfim, respondendo por ação por improbidade. Então, fala para o gestor, olha, você vai pagar uma multa. Ele fica chateado, mas tudo bem. Olha, você vai ter aqui que... Enfim, as sanções de um modo geral podem até ser bem absolvidas. Fala para o gestor, olha, você vai ficar 8 anos sem poder concorrer à eleição, matou, né? Então, assim, é quase que uma morte, como se diz. Então, a gente tem tido um olhar cuidadoso em relação a essa ideia de que na dúvida em prol da sociedade, porque assim, parece algo cômodo, né, para o Poder Judiciário, deixar que o processo role, deixar que o processo entre numa instrução probatória maior, quando na verdade a gente sabe, e vem o julgamento da sociedade, como também já foi bem colocado, né, pelos colegas que estão aqui nesse painel comigo. Então a sociedade ela julga de maneira antecipada, né? Você trouxe muito bem isso. Há um julgamento social antecipado. Então, além disso, a gente tem, obviamente, cursos com advogado, né? Assim, a própria ansiedade, a angústia de se responder a uma ação por improbidade. Eu, enquanto estava na advocacia também, tive experiências de gente assim, muito angustiada, muito triste, muito à base de remédios, inclusive, por estarem respondendo ainda na fase preliminar a uma ação por improbidade administrativa. Então, trazendo isso para o tribunal hoje, é uma das discussões mais interessantes, é dizer, olha, tem que ter elementos. Então, é como se o princípio do indúbio pro societá tivesse sendo agora reanalisado, uma perspectiva mais cuidadosa em relação ao cidadão também. E é esse tipo de olhar, sem qualquer ideia de parcimônia, né, professora Cláudia, que a gente vai ter que pensar nisso no futuro próximo em relação às situações de pandemia. Como a gente começou e a gente não criou nenhum tipo, é muito bacana, foi proposto aí por vocês, os amigos da OAB, não se criar um roteiro de bate-papo, mas veja como as coisas vão se entrelaçando, né? E é muito rico essa discussão sobre improbidade, porque a gente tem situação excepcional, então se a situação é excepcional, e as leis de interpretação, a lei de introdução ao direito brasileiro, vão na linha de você atender à situação social também daquele momento. Então, um gestor que faz um pagamento antecipado para a compra de um medicamento, né, enfim, necessário a debelar a pandemia,
esse medicamento, por algum motivo, não é entregue, então havia uma situação excepcional, a gente vai também estar pré-julgando esse gestor, da mesma maneira, com o mesmo rigor de uma situação normal? Então, certamente que não. Então, falando em tese, logicamente, como também foi muito bem colocado, cada caso é um caso, mas esse olhar crítico, essa maneira mais sensível, né, de se estabelecer o direito, eu tenho certeza que vai contaminar o judiciário no Brasil inteiro por força da situação de excepcionalidade. Então é isso que eu conto também, é isso que eu imagino que vai de fato acontecer. Somente ressaltar, e aí, para quem está nos ouvindo agora, você que está participando do chat, você pode fazer sua pergunta, você novo jovem advogado, você estudando direito, na medida do possível, e se possível for, nós leremos aqui para Dr. Hermes, para Dr. José Aras e para a doutora Cláudia. Eu vou aproveitar a fala do Dr. José Aras e vou perguntar a você, doutor, você já está olhando para mim com a cara assim, de que eu vou fazer uma pergunta simples, mas... Vou apertar, porque enquanto aluno, 3 sumidades dessa eu tenho que aproveitar e tenho que tirar todas as minhas dúvidas. Sendo o gestor citado, o doutor Aras falou aí que no futuro próximo isso é algo que é mais do que certo de acontecer, porque haverá diversas situações. Sendo o gestor citado, o que ele pode fazer? Gunner, muito importante, né? Claro que, como o Aras mencionou, e eu também me manifestei na minha primeira fala, a gente precisa identificar o caso concreto. Eu me assusto em muitas ações de improbidades que são propostas com o devido respeito, especialmente ao Ministério Público e também alguns entes públicos, sobretudo municípios, né? As procuradorias propõem algumas ações e muitas vezes, em alguns casos, não estou generalizando, mas eu prefiro falar daquilo que mais me chama atenção e daquilo que, na minha concepção, é um verdadeiro abuso do direito de ação e há um excesso, né? Porque existe uma pessoa, um ex-gestor, um gestor, que está respondendo a uma ação de improbidade. Mas em muitos casos, Gunner, nós nos deparamos com ações genéricas que não individualizam as condutas, que acusam o gestor numa verdadeira presunção de ilegalidade, sendo que é o contrário. O fato é que há uma presunção de ilegalidade do ato praticado. Você não pode ter uma presunção de ilegalidade. A ilegalidade ela não se presume, ela deve ser demonstrada. E a doutora Cláudia tocou num ponto muito sensível. Na maioria dessas ações de improbidade administrativa, o Ministério Público ele faz um pedido e que, em regra, é deferido, de bloqueio dos bens daquelas pessoas que estão sendo ali acusadas de praticar um ato de improbidade administrativa. Então, já é difícil exercer o contraditório, a ampla defesa numa ação penal, numa ação de improbidade administrativa, e fica muito mais difícil exercer o contraditório e a ampla defesa numa ação em que os seus bens pessoais de sua família estão bloqueados, porque eventualmente você exerceu um cargo de secretário, um cargo de prefeito, de governador, enfim, ou algum outro cargo diretivo no âmbito da administração pública. Então, quem responde a uma ação de improbidade administrativa, ao tomar conhecimento daquela ação de improbidade administrativa, o primeiro passo é organizar a sua estratégia de defesa. E nada mais natural do que organizar essa estratégia de defesa com um advogado ou uma advogada. O procedimento da ação de improbidade administrativa, ele possui algumas peculiaridades, possui essa fase preliminar, que difere do procedimento comum ordinário. Ao ser citado o acusado, né, o acionado, tem o prazo de defesa prévia de 15 dias, e ali é o momento de se verificar se incide, no caso, a prescrição, porque da data do suposto ato praticado até a promoção da ação, tem os legitimados ativos o prazo de 5 anos para propor a ação. É imprescritível, é bom que se faça uma ressalva, o eventual ressarcimento ao erário. Então, se houver um dano ao erário, é possível se propor a ação em qualquer prazo, porque há uma incidência aí
não há incidência no caso, da prescrição. Então é o momento de se verificar naquela ação se todas as condutas foram individualizadas, se houve o ato doloso e se o ato doloso está efetivamente demonstrado naquela ação, né, porque a gente não pode, como eu disse, presumir que o ato praticado ele é ilegal. Então, é necessário também identificar se há alguns elementos de provas, ainda que mínimos, se existe uma justa causa para aquela promoção da ação de improbidade. Mas é preciso ter uma estratégia de defesa. Como eu mencionei, não é raro em casos práticos a gente se deparar numa ação com um procedimento específico e já identificar a apresentação, por exemplo, de uma contestação, porque eventualmente foi feito por um advogado ou advogada que não tem a expertise da área e atuou como se fosse um procedimento comum. Então, como o Aras mencionou, há uma proximidade muito grande da ação de improbidade com a ação penal. E eu creio que o sentimento de quem responde uma ação de improbidade é muito similar também a uma ação penal e, por si só o fato de ser réu numa ação de improbidade, Gunner, sem dúvidas, já é uma pena muito grande, uma pena não só pessoal, mas social, sobretudo no momento que a gente vive, né, de internet, rede social, a imprensa, em que tudo é espalhado de maneira rápida no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, então a comunicação é célere. Então, hoje, inclusive no âmbito das campanhas políticas, o fato por si só de você responder a uma ação, isso pesa contra você, né? E geralmente quem está envolvido nas administrações públicas possui interesses políticos, né? E essas ações de improbidade podem ensejar, como o Ara já pincelou, inclusive, a suspensão dos direitos políticos ou até mesmo uma causa de inelegibilidade. E a depender da circunstância, Gunner, é bom que se diga, e acontece muito, tem diversos casos práticos, um gestor, um prefeito municipal, por exemplo, pode ser afastado da sua função de maneira cautelar, né, de maneira provisória, no curso do processo, né, por eventualmente ali ter uma suspeita dele ter praticado um ato ilegal. Claro que deve haver toda uma responsabilidade de se afastar alguém do mandato eletivo. Então, causa, sim, assim, muita preocupação, me causa muita preocupação essas ações de improbidade propostas de maneira temerária e, acima de tudo, de maneira genérica, sem individualizar a conduta. Muitos prefeitos são colocados como os réus numa ação de improbidade pelo simples fato de ter sido prefeito, sendo que, em algumas circunstâncias, o ato questionado não é um ato praticado pelo prefeito, mas de alguém que figurou na gestão, um secretário, ou alguém que exercia um cargo de coordenador, um cargo de diretivo. Então, é imprescindível também, na minha concepção, individualizar a conduta, o que é que A fez, o que é que B fez, o que é que C fez. Não basta apenas colocar todo mundo no mesmo liquidificador, bater ali como se fosse uma verdadeira vitamina, porque está todo mundo respondendo uma ação por improbidade, sendo que eventualmente o gestor sequer participou ou sequer tinha conhecimento. Hoje, só para concluir minha fala, se discute muito a questão da cegueira deliberada, né, como se fosse uma omissão qualificada do gestor público. E muitos prefeitos, até governadores, respondem às ações de improbidade por essa suposta cegueira deliberada. Ou seja, como se o gestor, como se tivesse uma presunção de que o gestor deveria saber daqueles atos eventualmente praticados, e ele vai responder porque ele não evitou, porque ele não impediu, porque em tese ele foi omisso e nada fez para evitar aquele ato. Então, é necessário realmente verificar caso a caso e ter uma responsabilidade no momento de propor uma ação dessa natureza. Agora, você fala aí, doutor Hermes, e aí, nesse seu último momento, é mais ou menos a questão do não me conte, e se você não me contar, eu não sei. E aí eu pergunto à doutora Cláudia aqui agora, o que está sendo colocado aqui diz então a seguinte situação: essa linha entre o que é probo e o que efetivamente vai de encontro à lei que fala de responsabilidade fiscal ou da gestão pública,
é uma linha muito tênue, né? A ponto, inclusive, de questionamento, porque nas palavras do Dr. Hermes, e uma grande maioria, isso é verdade, há de se fazer uma defesa aqui, erra sem saber que está errando. Uma grande maioria faz achando, inclusive, que está fazendo algo que está dentro da responsabilidade. Essa linha realmente é muito tênue, professora? Vai muito de um entendimento? Eu reforço aquilo que eu disse antes, né? O grande medo mesmo adotando uma conduta leal, uma conduta de boa-fé, ela ser interpretada depois como um ato ilícito ou um ato de improbidade. É muito complicado os conceitos jurídicos indeterminados que a gente tem nas legislações, em que uma situação possa ser encaixada ali, e a gente tem que tomar cuidado um pouco com esse excesso de punição, né? Então, eu reforço a ideia de que para o gestor é muito complicado tomar essas decisões, que são decisões sensíveis durante esse período. Muitas vezes ele se vê ali coagido de uma certa forma em ter que tomar decisões, em comprar aparelhamentos, e comprar máscaras, e comprar medicamentos. A gente tem nesse terreno as contratações emergenciais, a gente tem as contratações temporárias, a gente tem perigo de superfaturamento. Então, assim, é um terreno minado, sabe? Eu acho que o gestor, ele anda com medo de pisar em alguma coisa e aquilo ali explodir. Mas a posição que ele tem que tomar uma decisão, mas eles têm medo de tomar justamente por isso, porque é uma linha muito sensível, né? De você estar tomando uma conduta que você entende que é necessária para aquele momento, porque, veja, vidas estão em jogo. Entende o cenário como é delicado? O gestor, ele tem que tomar uma decisão em que ali, de um lado, tem que resguardar o erário, se preocupar com a prática do ato de improbidade, tem a lei de responsabilidade fiscal. O caminhar do administrador público é muito delicado. O caminhar do administrador público já é delicado, nesse período de pandemia mais ainda. Então, assim, é uma linha muito delicada entre a atitude que eles tomam e isso ser considerado um ato ilícito, um ato de improbidade, e eles acabam sendo réu de uma ação, ou então mas foco de um controle e de um excesso de punição pelos órgãos de controle, principalmente o Tribunal de Contas, e esse terreno de contratações e de licitações, isso é tudo muito ligado. Olha a CPI que a gente está tendo aí. Agora, quantas coisas, qual a finalidade dessa CPI? Se você for olhar a finalidade da CPI, está tudo ligado a superfaturamento, a compra de medicamentos, de coisas que não chegaram, uma série de atitudes que foram tomadas durante o Covid, que está tudo sendo colocado em prova. É claro que a gente pode ter tido ilicitudes, mas também algumas coisas não foram. É muito delicado, eu acho que é muito delicado, é uma linha muito tênue realmente da conduta que o administrador opta, e qual vai ser a interpretação que vai ser dada a isso, e que posteriormente isso pode trazer um problema para ele. Agora, inclusive, e aí tanto o Dr. Hermes como o Dr. José Aras, doutora Cláudia, inclusive, eu vou falar algo aqui, só para poder movimentar, mas muitas vezes o gestor não compreende, e a verdade é essa, não compreende a ação da sua procuradoria. Ele não consegue, quando o procurador, em dado momento, fala: prefeito, o senhor não pode fazer um ato como esse, e muitas vezes ele faz, indo de encontro também. E aí, não quero botar, mas sempre dizendo essas frases, mas falta também, nesse momento, vocês enquanto advogados, enquanto gestor, enquanto advogado, enquanto embargador, enquanto professor, uma conscientização maior do gestor e um estudo maior do gestor sobre de que forma ele pode gerir o município, enfim, de que forma a ação que ele vai promover, o que pode, o que não pode, que existem casos que são casos muito difíceis.
Caso muito difícil nos quais o gestor agiu teve um ato, vou fazer e acabou. Precisaria, doutor José Aras, essa questão também de trazer o gestor um pouco mais para saber aquilo que ele vai estar à frente? Olha, Gana, eu acho que com certeza é uma questão de ordem cultural. A gente vive num país que veio de um sistema de alguma forma autoritário durante tantos anos, né? E logicamente isso tem reflexos no que se pratica hoje, de um modo geral, porque eu também sou da linha de que a grandíssima maioria é correta, a grandíssima maioria é honesto. Eu vejo o Tribunal de Contas hoje dos municípios da Bahia, hoje não, já há muito tempo, com um papel consultivo incrível. Fica parecendo que o gestor só erra quando quer errar, né? Mas assim, vale lembrar duas coisas principais, também já em função do tempo, já caminhando aqui para algumas breves considerações finais. Primeiro, a questão da importância do procurador jurídico no município, e aí nessa mesma linha do procurador, já a segunda observação, que é a importância da preparação, né, que os advogados, enfim, as pessoas que auxiliam esses gestores têm que ter. Então, assim, um evento como esse, mais um evento como esse da OAB Jovem, ele tem um poder incrível de despertar em diversos advogados que agora iniciam a carreira, advogadas que iniciam a carreira, ou de bacharéis em geral, que vão buscar uma atuação profissional, o despertar pelos estudos. Então, isso efetivamente é o que mais nos anima, o que mais nos alegra, né? De saber da necessidade de ter um compromisso técnico. A gente conversou hoje, o professor Hermes falou muito bem, a professora Cláudia também, com certeza, da necessidade de você não confundir os procedimentos, da maneira com que você vai agir. E claro que tudo isso depende, e hoje aqui no Judiciário, nós, obviamente, estamos presos ao limite do processo, né? Então, tudo depende de como é que esse assunto chega, e ele vai chegar de uma forma melhor ou pior em função da atuação profissional. Então, assim, já também caminhando em função do tempo, né, a gente tem uma hora para algumas breves considerações finais, parabenizar mais uma vez, né? Disse ao senhor que a gente tem 10 minutos ainda para poder conversar. Para concluir. Não, que bom, mas eu estou assim já preocupado com essa questão, mas no ensejo do meu comentário é dizer justamente da alegria de ver, né, como a OAB instiga esses advogados aos estudos, como vocês todos têm feito um trabalho brilhante, e como todos vocês agora, me referindo a quem está se preparando para a atuação profissional, tem um compromisso, né, um compromisso real, efetivo, de fazer algo diferente. Então, isso é fundamental. E deixar esses parabéns aqui já de antemão por conta disso. Quando voltar a fala, eu faço uma saudação ainda final a você, à doutora Cláudia e ao meu professor querido Hermes também. Eu quero dizer ao senhor que a gente vai alongar isso um pouco mais, porque essa aula não é todo dia que eu vou ter, não. Deixa eu ler algumas mensagens para você, professora, para você, doutor professor. Aqui diz, Leandro Magnavita, gestão pública na pandemia, tema vivido por todos nós atualmente. Sandra Veloso dos Santos, é complexo usar a verba pública na pandemia, mas é compreensível que MP e órgãos de fiscalização estarem atentos, porque, infelizmente, há uma gama de políticos administrando verbas à sombra da corrupção. Ludmila Aguiar de Oliveira, excelente. Tem mais aqui dizendo... Fabiano Carneiro fala, esse evento está sendo extremamente enriquecedor. Cleide fala, está sendo um prazer ouvir o desembargador e meu professor do Sejais, melhor professor. Essa pediu para ressaltar o nome completo porque quer uma nota boa, então já está aqui para você dar uma nota boa para ela, onde ela estiver. E aí eu quero falar sobre o Sejais, eu quero mandar um abraço para todos que lá estão. E aí também falar, olha, que no meu tempo de aluno é algo que se fala muito, viu, professor?
Pode ter certeza disso. É um centro de excelência, viu? Não é algo que está aí apenas para servir um pouco e depois se desfazer, não. Falo isso com o prazer de lhe conhecer, não pessoalmente, mas poder bater esse papo com você e sua fama, o seu caráter lhe precede em muito, pode ter certeza disso, viu? E o Sejais, quando eu for para lá, minha nota tem que ser muito boa, viu? Por favor, a minha e a de Cleide. Tenho certeza disso. Todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa. De fato, o Sejais é uma família, a gente sabe disso. O professor Hermes é prata da casa. A professora Cláudia está um convite assim. Já vou mandar fazer até uma cópia da chave, viu? Para poder entrar quando quiser. Vai ser muito bem-vinda, muito bem recebida. E dizer da alegria também de saber que lá é um instrumento de transformação. A gente, como professor, não tem outro pagamento, outra vantagem, não tem nenhuma outra forma de retribuir o que a gente faz, senão saber que a gente se transforma e se doa para o crescimento do próximo também. Então, cumprir essa missão, eu tenho dito sempre, é uma bênção de Deus e algo que a gente compartilha diariamente. Todos os dias, Gana, chega uma mensagem de reconhecimento, um carinho especial, uma colega como essa que faz questão de fazer, num ambiente como esse, uma saudação a gente. Então, isso é gratificante. A gente tem muito que demonstrar essa gratidão, demonstrar alegria de compartilhar esse crescimento com amigos da Bahia e de todo o Brasil também, já que as portas nossas, né, online funcionam aí pelo Brasil inteiro. Mas muito obrigado mais uma vez pela referência, viu, a todos vocês. Eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta cabe aos três, e aí é uma pergunta, acho que embasa toda a nossa conversa aqui. Quais seriam as consequências em caso de condenação? E aí eu acho que, bom, com 3 advogados, um desembargador, e aí é o entendimento e cada visão. Poderia ficar inelegível? É a pergunta que eu faço para os três, lembrando apenas que o nosso tempo realmente está chegando ao final, nós temos 5 minutos, mas essa é uma pergunta que eu acho que embasa bastante nossa conversa. Quais as consequências em caso de condenação? Poderia ficar inelegível? Por favor, professor Hermes, o senhor e aí os demais se manifestem. Tá vendo, Aras, como ele gosta de mim? Com você ele bate papo, elogia. Comigo ele faz pergunta difícil. Mas brincando, Gana, agradecer também desde já. A pergunta, né, isso é relevante falar. E a gente falou disso ao longo do painel, né? Como a gente mencionou, pode levar à perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, ao pagamento de multa, a depender das circunstâncias do caso concreto, a perda dos bens ou valores que eventualmente sejam acrescidos ao patrimônio daquele que está respondendo uma ação de improbidade administrativa, a própria rescisão de um contrato com a administração pública, também dependendo das circunstâncias. E em relação à inelegibilidade, é preciso dizer que esse é um tema que foi muito enfrentado pela Justiça Eleitoral, sobretudo após a lei da ficha limpa, que alterou a lei complementar 6490, que é a lei das inelegibilidades, e lá na lei das inelegibilidades há uma regulação sobre essa matéria, né, na lei, como eu disse, complementar 6490, e sim, a condenação por improbidade administrativa pode ensejar a consequência da inelegibilidade, desde que, no caso concreto, haja um ato doloso de improbidade administrativa e que tenha, no caso, um enriquecimento ilícito e dano ao erário. É necessário acumular tanto o enriquecimento ilícito quanto o dano ao erário. Isso foi muito discutido pela Justiça Eleitoral ao longo do tempo, porque parte da doutrina e o próprio Ministério Público tinha uma defesa muito forte no sentido de que, no caso concreto, bastaria estar configurado o dano ao erário ou enriquecimento ilícito, mas a Justiça Eleitoral, aplicando a literalidade da lei, passou a entender e firmar um posicionamento no sentido de que é necessário haver essa acumulação do dano ao erário e o enriquecimento ilícito. Então, eu acho que isso responde à sua pergunta, e essa matéria, Gunner,
gerou muitas discussões Sim. no processo eleitoral, inclusive aqui no estado da Bahia, de juízes da zona eleitoral que indeferiu o registro depois Por do isso TRE, que eu estou perguntando a vocês três. depois do Tribunal Regional Eleitoral reformando a sentença do juízo zonal, aplicando esse entendimento, que hoje é o entendimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que o maior medo do gestor envolvido com a política é, sem dúvidas, ficar inelegível, porque quem é da política, quem se entregou à política, quando fica inelegível, deixa de ter a oportunidade de participar do processo eleitoral, sente muito. Então, sua pergunta é pertinente porque, realmente, quem responde a uma ação de improbidade administrativa, lógico, se preocupa com o seu patrimônio pessoal e com eventuais consequências, mas essa hipótese de ficar inelegível assusta bastante quem está respondendo a uma ação de improbidade. Professora Cláudia, a senhora comunga dessa visão do professor Hermes aqui? Há essa condição Sim. Realmente de ficar Pode inelegível? Não escutei, cortou. Eu estou perguntando se as consequências em caso de condenação, há essa condição de ficar inelegível mesmo? Sim. Se você, ao analisar a lei, a gente tem um rol de sanções, que é um capítulo até chamado das penas, né? Mas a gente não pode achar que a ação de improbidade tem natureza penal, a gente sabe disso. E uma das sanções a serem aplicadas é a suspensão dos direitos políticos, e que, se a gente perceber com cuidado, o legislador achou que o ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito do agente é o mais grave, porque o prazo é maior, né? De 8 a 10 anos, a gente pode ter a suspensão dos direitos políticos, diminuindo os prazos para os demais atos de improbidade. E é sempre bom lembrar que tanto a suspensão, nunca a cassação, ok? Sempre, tanto a suspensão dos direitos políticos quanto a perda da função pública precisa do trânsito em julgado da sentença. Não é uma decisão automática. Justamente pela importância, né, e peso dessas duas sanções, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Precisa do trânsito julgado da sentença. E eu queria lembrar o seguinte: nós tivemos em 2019, no dia 24 de dezembro de 2019, a publicação da lei que é denominada pacote anticrime, e ela fez uma alteração muito importante na lei de improbidade, porque ela mudou a redação do parágrafo 1º do artigo 17. E desde janeiro de 2020, nós passamos a ter a possibilidade do acordo de não persecução civil nas ações de improbidade administrativa. É claro que ficou uma certa lacuna, um vazio para a gente que tem aí aquela vontade de esmiuçar mais o tema, né? Porque a gente não tem na legislação quem é que tem competência para celebrar esse acordo. Quais as sanções que estariam envolvidas nesse acordo? Qual a natureza jurídica desse acordo? Então, assim, a lei trouxe a possibilidade do acordo de não persecução civil nas ações de improbidade, que eu achei ótimo, porque, na verdade, já se falava até de uma revogação tácita desse parágrafo 1º do artigo 17, porque o ordenamento jurídico praticamente todo trazia a possibilidade de consensualidade no direito punitivo público, inclusive no direito penal, que lida com liberdade, mas a ação de improbidade não trazia. A ação anticorrupção traz o acordo de leniência, tem várias leis trazendo, mas a lei de improbidade não trazia. E agora trouxe. Desde janeiro de 2020 a gente tem essa possibilidade de acordo de não persecução civil nas ações de improbidade administrativa. Inclusive, essa lei, pacote anticrime, também acrescentou um parágrafo no artigo 17 que fala até de um prazo mais extenso para contestação quando é possível o acordo. E há pouco tempo eu vi um informativo de um acordo de não persecução civil feito em fase recursal. Então a gente tem aí um novo caminhar também dentro da ação de improbidade com a possibilidade de acordos, né? E uma vez eu conversando com um amigo meu que é promotor, ele dizendo dessa preocupação também do Ministério Público de tentar fazer um acordo para evitar a propositura da ação. Foi como o doutor José Aras falou, nosso querido mestre, né, eterno mestre. Eu acho que vai haver uma mudança, na verdade, eu acho que vocês vão concordar comigo.
todos nós estamos sendo vítimas dessa situação que o mundo está vivendo, não só, eu costumo dizer que a tempestade é igual para todo mundo, mas os barcos são diferentes, né? E todo mundo, de alguma forma, está sofrendo o peso dessa pandemia, independente da função que exerça, mas como pessoa. E eu acho que essa doença, esse problema veio para mudar muita coisa, vai mudar muita coisa. Então, o judiciário olha de uma certa forma, os órgãos de controle olham de uma outra forma, o Ministério Público olha de uma outra forma, e isso também repercute muito em cima dos gestores, porque eu continuo dizendo, há uma nuvem aí de medo para adotar determinadas medidas e fazer algumas opções para o que pode acontecer futuramente, né? Mas sim, a inexigibilidade pode vir como consequência da ação de improbidade. E como o José Aras falou, para algumas pessoas, ter a suspensão dos direitos políticos não é nada demais, tá? Para um cidadão. Agora, para um gestor público, ficar inelegível é complicado. Gente, eu quero agradecer, meu tempo está estouradíssimo aqui, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Verdade, desculpa. Nada, que é isso. A dama sempre tem o direito. E eu quero agradecer aqui ao desembargador José Aras, a doutora Cláudia, professora Cláudia Molinaro, e quero agradecer também a doutor Hermes Hilarião, diretor tesoureiro da OAB Bahia. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma aula que tivemos em 1 hora. Eu poderia deixar mais umas 2 horas aqui que teríamos, essa aula continuaria. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Quero desejar a todos, só as considerações finais, desejar uma boa tarde para vocês. Gunner, obrigado mais uma vez a você, ao nosso professor José Aras, a Cláudia. Foi uma alegria participar desse painel. O evento tem sido incrível, então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão acompanhando, a todos os colegas advogados e advogadas, sobretudo a Jovem Advocacia, que é realmente quem transforma o sucesso do evento, quem faz com que o evento seja um verdadeiro sucesso. Então, obrigado, continuem acompanhando. Nós temos muito mais painéis, 3 salas simultâneas. Tem horas que eu tenho dificuldade, Gunner, de assistir, quero prestigiar um amigo, quero verificar algum tema, quero aprender um pouco, quero me atualizar e acabo não conseguindo, porque realmente são muitos painéis e com temas interessantíssimos. Então, obrigado a todos vocês e uma boa tarde. Gente, boa tarde para vocês. Eu vou ficar por aqui. Temas interessantíssimos. A todos uma boa tarde. Muito obrigado. Vamos para cá, então. Tchau. Fiquem com Deus todos. Um abraço. Desembargador, um abraço. Tchau, boa tarde. Obrigada. Professora Cláudia, um abraço. Muito obrigado. Vamos aqui, então, segundo Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana. Esse evento que está acontecendo aqui de forma híbrida do Jus Brasil, aqui para você que está nos acompanhando. Deixa eu ler mais umas mensagens que estão aqui. Eu vou falar no próximo painel aqui, vou falar daqui a pouco, mas deixa eu ler mais umas mensagens. Continuando aqui, Sabrina disse, doutor Aras, meu mestre. Tem mais aqui... Fabiano Carneiro, esse evento está extremamente enriquecedor, acho que essa eu já falei. Tem mais aqui. Fabiano volta a dizer, acredito que essas ações irão surgir. CGU já tem emitido alguns relatórios referentes às contratações e aquisições de insumo e à utilização dos recursos federais referente ao Covid. Sandra Veloso fala, por outro lado, o uso das verbas públicas com boa fé para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão deve ser analisada com cautela. Algumas manifestações mais aqui do nosso chat, e para você que está aí, você pode, nos painéis, se manifestar na medida do possível. Nós leremos os painéis para você poder acompanhar conosco a nossa transmissão.